pessoal, eu sou a Vivian. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está voltando, muito obrigada. Hoje eu tô aqui reunido com vocês podem ver com uma paisagem diferente, porque essa paisagem me inspirou muito a tratar com vocês hoje o assunto que é a cura ancestral. Essa é a minha terra natal. Eu não moro aqui já faz bastante tempo, mas todas as vezes que eu volto a esse lugar, eu me conecto a esse lugar, eu passo por grandes processos de cura ancestral e é por isso que então eu vim aqui tratar com vocês desse assunto. Quando a gente fala em cura ancestral, é preciso a gente perceber que existem duas formas de enxergar essa cura ancestral. Uma delas é a gente falando da nossa ancestralidade genética. Então, a gente fala da nossa cura em relação aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos bisavós e assim em diante, né? Quantas gerações para trás necessários forem. A gente chama isso, por exemplo, na técnica do digging genético. A gente vai buscar quantas gerações para trás aquela crença se formou. Então, são padrões que se repetem em linhagens. E nós, como seres humanos, queremos pertencer. E ao querer pertencer, então você honra muitas vezes determinado padrão para pertencer àquela linhagem. E aquilo não condiz, na verdade, com a sua verdade, né? Com a sua verdade de alma, com quem você é, com a sua cura. Então a gente fala que a gente escolhe, inclusive, as famílias onde a gente nasce, porque vão trazer para a gente esses padrões que vão nos ajudar a fazer esse processo de cura da nossa alma. Então é muito importante, né, a gente prestar atenção a esses padrões. E há técnicas maravilhosas, como o Theta tem o digging genético, a constelação é outra forma maravilhosa, né, da gente encontrar esses padrões, onde a gente vai buscando aonde foi que botando as pessoas, digamos assim, devolvendo os papéis para cada um, assim, a gente começa a perceber, eu posso relatar sobre a minha, né, o meu caso, eu, por exemplo, se a gente for falar em termos de padrões familiares, eu percebi que eu ocupava aquele padrão de ser, tipo, a grande matriarca da família, sabe? Da família como um todo, de cuidar de tudo, de todos. E acabava não cuidando de mim. E esse era um padrão que se repetia. Eu vi que a minha mãe fez, a minha tia-avó fez, e eu encontrei isso na minha linhagem. Então, devolver os papéis para cada um, fazer com que cada um ocupe o seu papel dentro daquela família, traz para você a sua cura, né? E a cura de uma linhagem, porque muitas vezes essas almas também estão esperando por cura. A gente fala dentro da filosofia do Theta que quando você faz uma cura dessa de padrão genético, você cura 7 gerações para trás, 7 gerações para frente. Então, é uma cura muito poderosa, tá? E a gente pode olhar para essa cura ancestral também como a nossa ancestralidade de alma, das vidas que a gente já passou, porque muitas vezes a gente vem de novo para ter determinados padrões que foram adquiridos em outras vidas, rompidos nessa vida. Faz parte do nosso processo de cura, do nosso contrato de alma, do que a gente veio fazer aqui. Então, acessar esses padrões nos ajuda nesse trabalho de cura da nossa alma aqui, agora, nessa terceira dimensão, nesse tempo e espaço, né? E principalmente porque quando a gente fala em ancestralidade de alma, assim, essa cura ela é tão impactante quando a gente fala sobre isso, porque o tempo e o espaço ele não é linear, né? Isso é uma coisa aqui da 3D. Então, na verdade, essa alma ela tá vivendo, digamos assim, esses padrões e esses traumas de maneira quase que paralela. É como se fragmentos nossos estivessem vivendo esses traumas. Então, fazer essa busca é algo que realmente tem um impacto muito grande. Gente, assim, sério, isso abre muitas coisas. Por exemplo, eu acessei, vamos lá, vou falar mais uma vez do meu processo, que tinha sido religiosa numa outra vida. Então eu tinha várias crenças relacionadas à religião, por exemplo, pacto de voto de pobreza, castidade, tudo isso relacionados nesta vida, que traziam para essa vida grandes dificuldades para mim e que estavam relacionadas a essa outra vida onde eu era uma religiosa.
Então, é super interessante essa busca. E aí a terapia de cura multidimensional é maravilhosa, porque a gente pode acessar essas outras vidas e encontrar esses padrões. E então a gente faz o resgate desse fragmento, né? A gente leva aquele fragmento para passar por esse processo de cura e a gente se reintegra aquele fragmento, trazendo essa cura, né? Arrastando essa cura para esse tempo-espaço agora na nossa vida. Então, quando a gente fala sobre o processo de despertar da consciência, né, de cura, porque assim, o despertar da consciência é um processo de cura da nossa alma, do que a gente veio fazer aqui. A gente não veio, né, nesse mundo a passeio. A gente veio aqui com o plano encarnatório para fazer um processo de evolução. E para fazer a cura dessa alma, acessar a nossa ancestralidade é essencial para esse processo. Então, não dá para ignorar muitas vezes, assim, gente, curar, né? A gente sabe que todas essas feridas vão ser novamente engatilhadas aqui pelos nossos pais, né? Trazendo aquilo para nossa criança interior, para um olhar da nossa criança interior, mas também essas feridas estão relacionadas a essa ancestralidade. Por isso é tão importante a gente olhar para a linhagem, tá? Então, assim, eu, Vivian, falo sobre técnicas que eu utilizo comigo e como terapeuta e vejo grandes resultados, que são essas que eu trouxe para vocês, que é a constelação, que é o digging genético e a terapia de cura multidimensional na busca dessas outras vidas, tá? Essas três técnicas trouxeram para mim, assim, uma super força, eu diria, no meu processo de despertar da consciência, de busca de cura dessas dores da minha alma, tá? Dessas feridas da minha alma que vieram aqui superadas. Então, gente, procurem ajuda, tá? E aqueles que não podem, né, que a gente sempre fala, esse trabalho que eu faço aqui é justamente para poder ajudar essas pessoas que não conseguem, né? Seja por condições financeiras ou de tempo, que não tem como pedir ajuda, né? Não tem como pagar por essa ajuda. Aqui no canal, eu vou deixar para vocês no card, existe a oração, tá? Sistêmica aos nossos antepassados, que ajuda muito a gente fazer essa cura ancestral, tá bom? E acho que uma outra técnica que também é super interessante é a gente fazer uma carta para esses antepassados e queimar, sabe? Se colocando, se alinhando, assim, dizendo assim: eu pertenço independente dos meus padrões. Então, sob essa perspectiva, você pega, porque muitas vezes a gente identifica, né? A gente não precisa nem de um terapeuta para identificar. Às vezes você olha assim, você fica olhando para tua família, aquelas reuniões de família, e você fala assim: nossa, é isso. Olha lá, fulano faz assim, ciclano faz assim, e aí a gente vê essas gerações reunidas e a gente consegue ver, né, aquele padrão se repetindo. Então é a hora que, se você vê que isso faz mal para você, que isso te impacta de uma forma que não te permite seguir o seu caminho, o seu destino, não te deixa acreditar, por exemplo, muitas vezes no seu potencial, porque quando eu falo do voto de pobreza, né, gente, isso impactou muito na minha vida em ganhar dinheiro, tá? E isso também tinha muito a ver, sim, com a minha ancestralidade genética, quando eu olhava para trás e tinha visto, por exemplo, um avô que tinha passado por uma falência. Então fez com que eu tivesse medo também, por exemplo, de arriscar. Eu falava, eu não posso arriscar. Então, as únicas formas que eu pensava de ganhar dinheiro, assim, eu preciso de estabilidade, porque, né, arriscar é isso, pode ficar sem nada. Então, aquele medo não me pertencia. Era um medo dos meus antepassados, que foi passando de geração para geração e que eu pude identificar. Então, isso é possível. Você pode fazer uma carta e falar: ah, vou, no meu caso, né? Vou. Eu entendo. Esse é um medo seu. Você passou por isso. Mas, assim, eu não sou você. Eu tenho a minha história, eu tenho a minha vida. E eu quero enfrentar esse medo, eu quero seguir adiante, eu quero saber que eu posso fazer diferente. Então, eu posso colocar tudo isso nessa carta e dizer, mas eu honro a sua história, sabe? Eu vejo a sua dor, mas eu não preciso repetir ela na minha vida para que eu definitivamente pertença a essa linhagem, para que eu te reconheça, para que eu te veja, porque é muito, a cura ancestral é muito sobre ver e reconhecer e ver que a gente faz isso, assim, essa fidelidade aos nossos antepassados, né? Então, sem olhar para isso, podia ser que eu até, digamos assim, criasse coragem e arriscasse, mas existia uma grande chance de que eu também passasse por uma falência
para poder sentir a dor daquele avô e dizer, olha, avô, agora eu te entendo. Então, a gente olhar para esses padrões ancestrais traz para a gente isso, que a gente pode seguir o nosso rumo sem precisar repetir a história, né? Para dizer que agora eu sinto a tua dor e te reconheço. Não, eu vejo você. Eu vejo a sua dor, eu posso reconhecer, eu vejo o seu esforço e eu agradeço. Mas seguir o meu caminho, fazer do meu jeito, acreditar no meu potencial é elevar o nome das minhas raízes ao alto. E essas raízes que aí eu vou voltar a dizer que são raízes, né, de uma linhagem genética e também ancestral. Dessa alma que já passou, sabe Deus por quantas vidas aqui na Terra. Tá certo? Então, fica para vocês a oração, como eu falei que vai estar no card, no canal, lá na playlist orações, vocês vão achar essa oração, né, aos antepassados, e a carta, façam e queimem essa carta, sabe? Escrevam essa carta e queimem essa carta. Porque é isso, é a maneira de vocês mostrarem que vocês reconheceram e que não desejam, e que não precisam, e que não querem repetir esse padrão na vida de vocês. Tá certo, gente? Era isso que eu queria dividir com vocês no dia de hoje. Como sempre, eu vou deixar também como uma ferramenta de cura para vocês uma meditação para ajudar vocês a buscar esses padrões, né? Fazendo essa meditação, indo para dentro, ouvindo cada célula do nosso corpo, para que ela nos conte sobre esses padrões e que a gente possa fazer esse processo de romper. Então, essa meditação também é aquilo, né, gente? Eu falo como uma meditação coletiva, ela vai realmente, assim, abrindo essa sua capacidade de conversa consigo mesmo, mas tudo bem, se você não conseguir ouvir nada, se você não conseguir ver nada, é preciso paciência, né? Quando a gente tá em um terapeuta, eu falo que eu sempre falo isso para as pessoas que fazem comigo. Eu tô vendo, o que você não tá vendo, eu tô vendo. E aí eu consigo ir direcionando, né, as pessoas para as cenas. Mas eu peço paciência. Se você não viu da primeira vez, faça de novo, porque essa é uma conversa. Esse é o win, esse é o entrar para dentro e poder se ouvir, se escutar, ouvir o seu próprio corpo. Ele tem muito para te falar. As suas células, o seu DNA tem muito para te contar. Então, esse movimento de introspecção faz você localizar tudo isso. E essa meditação vai ter esse cunho de levar vocês para dentro para poder escutar essas células. Ver o que elas trazem, quais os padrões que a gente pode romper. E também sobre uma forma da gente honrar de uma maneira mais abrangente e genérica a esses antepassados. Tá certo? Então, eu vou deixar para vocês a meditação, também como uma ferramenta de cura. E a gente vai ter a nossa leitura de cartas, né? Para saber com um conselho também maior, ou quem sabe um padrão que já possa ser desvendado através das cartas aqui para a maioria das pessoas, né? Que se conectarem com essa cura, tá bom? Um beijo. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Ah, e não esqueçam, aquela história mesmo de sempre, para me ajudar a dizer que meu trabalho tá fazendo sentido, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, tá bom? Que é assim o jeito que eu tenho de fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Até mais, gente!